Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Economês, aquele bate-papo sobre economia que a gente faz aqui todos os meses, dessa vez edição de maio. Vamos falar sobre os desdobramentos que tivemos em relação à China, Estados Unidos, o tarifaço do Trump, os impactos no mercado e também as revisões de cenário que a gente fez aí para vocês. Vem comigo. Bom, pessoal, desde o último Economês, a gente teve um alívio em relação aos acontecimentos China e Estados Unidos. Isso porque os dois países entraram num acordo de redução das tarifas por 3 meses. Saindo de 145% para 30% as tarifas para a China e de 125% para 10% a taxação para os Estados Unidos. Isso foi excelente porque a gente teve um alívio, uma descompressão no câmbio, nos ativos de risco, porque favorece uma expectativa de melhora nas condições e na conjuntura econômica de forma global. Esse alívio foi percebido principalmente dentro do DXY, que perdeu força frente às principais moedas. Porque quando saiu o sentimento mais otimista em relação às tarifas, voltaram-se os olhares para os dados de atividade por lá, os PMIs, que estão vindo mais fracos, e isso é uma consequência da política monetária contracionista. E para maio, a gente teve a super quarta, onde o Fed decidiu sobre a sua taxa de juros e manteve inalterada exatamente por riscos à frente. Mas o que o Banco Central americano estava querendo dizer com isso? O que o Fed está querendo nos alertar é que, por mais que a gente tenha uma descompressão da inflação vista pelo CPI ou pelo PCI, no curto prazo, nos dados recentes, ainda assim a pressão nos núcleos e visto as medidas que podem vir, por exemplo, que vai acontecer depois dessa interrupção dos 3 meses de tarifa. Será que o Trump vai manter ou não? Quais serão os riscos que podem impactar a inflação para frente? Porque a gente chama de horizonte relevante, que a gente vai falar bastante sobre isso. Colocado isso na mesa, em que a inflação americana mostra um caminho de desaceleração, mas o Fed alerta para os riscos que ainda estão por vir, a instituição decidiu por manter inalterada e alertou o mercado, que pode sim ter algum tipo de corte, mas não vai ser tão próximo essa data. No entanto, o mercado ainda decidiu manter a expectativa mais positiva, colocando esses cortes para dentro de 2025 na curva dos juros americanos, por conta de acreditar que haverá um arrefecimento maior da atividade americana. Isso também vale para o Banco Central Europeu, o BOE, o BCE, que nas suas últimas comunicações deixaram as portas abertas para iniciar o ciclo de cortes da taxa de juros, porque por lá a atividade já dá sinais maiores de arrefecimento. No entanto, a gente discorda um pouco nessa parte do mercado. A gente acredita, observando o comportamento não só das economias desenvolvidas, mas também países como a China e o âmbito geopolítico de possíveis acordos e alívios nessas questões também, que talvez o mundo não desaqueça na sua atividade como o mercado está esperando. No nosso cenário, a gente acredita que vai ser um arrefecimento, mas um arrefecimento de leve. E com isso vai favorecer a atividade aqui no Brasil também. Por conta disso, a gente revisitou o nosso cenário de PIB. Lembrando que a gente tinha uma expectativa de 1,6 para o total da atividade, o PIB final de 2025. E a gente saiu de 1,6 para 2,2. Claro que não é só o cenário internacional que está ajudando a gente ter uma visão mais positiva em relação à atividade brasileira. O ponto em questão são as condições domésticas, como as políticas expansionistas, fiscal, creditícias, e que ainda estão fomentando a questão do mercado de trabalho. A gente vê uma renda média estável e uma baixa taxa de desemprego que deve permanecer ainda por um bom tempo. Outras condições, como os dados que nos surpreenderam, foram resultado da indústria, de serviços e de comércio, que entregaram números muito acima do que a gente havia previsto. E isso também deixa mais positivo os números para frente, porque existe uma questão chamada carrego estatístico. Isso vale para inflação, para atividade, até mesmo para taxa de juros. E com isso, quando a gente estica esses efeitos,
para um período muito crítico do nosso cenário, que é o segundo semestre de 25, vai dando uma carinha ali melhor. Então, se eu for considerar que um dos vetores que pode ajudar a nossa atividade é as condições do cenário internacional, que ainda são incertas, mas apresentaram esse alívio recente aí de curto prazo e que isso também se traduz numa melhoria, e somado às questões domésticas, onde os nossos setores estão crescendo mais do que a gente previa, e a gente ainda tem canais de transmissão que mantêm essa renda média aquecida ou estável, provavelmente a gente vai continuar com o PIB se expandindo, que é a questão da oferta tentando suprir a demanda. Quando falamos de demanda doméstica, obviamente a gente vai falar de consumo das famílias, que através dessa questão da renda continua atrativa e, obviamente, estamos vendo uma pressão maior ainda em serviços. Então, pessoal, uma revisão de atividade expressiva como essa não poderia deixar de colaborar para que a gente mantivesse também a nossa expectativa de inflação mais alta. A gente continua com 5,6% de inflação, isso nada mudou desde o início de ano. Claro que os motivos eram outros, agora a atividade corrobora para que a gente permaneça nesse patamar mais elevado. Daí entra a discussão sobre juros. Vamos manter os 15% que está no cenário em um momento em que o mercado já convergiu para 14,75, tirando 0,25 da reunião de junho? Aí existe uma questão que divide a nossa cabeça. Uma coisa é o que a gente acha que o Banco Central deveria fazer observando os riscos. Outra coisa é o que a gente acha que o Banco Central vai fazer. É quase que uma visão muito técnica para uma visão de gestão de expectativa, gestão de ruído para volatilidade que desancora essas expectativas e o Banco Central tendo que gerir todos esses vetores de volatilidade acaba diferindo do que tecnicamente, apenas pelos números, seria o ideal a se fazer. Até porque também outra variável importante é o tempo que a gente tem de efetividade dessa política monetária e que o Banco Central vai ter para pensar e para tomar a sua decisão com mais cautela, sem causar tanta desancoragem no mercado assim. Vou deixar um pouco mais claro para vocês o que a gente está querendo dizer. Olhando para a nossa inflação de 5,6%, olhando para o nosso câmbio mais elevado para o final do ano, e essa revisão de atividade maior, saindo de 1,6 para 2,2, obviamente, a gente espera que o Banco Central mantenha a política contracionista e os nossos modelos econômicos apontam que o 0,25 é necessário para o controle da inflação no horizonte relevante, que agora é 2026, 27, 28 e até mesmo 2029, que já já a gente vai começar a olhar para ele, quanto mais a gente se aproximar do final deste ano. Bom, dito isso, tecnicamente a gente precisaria dos 15% final para 2025 e mantendo essa taxa por mais tempo. A gente tinha até então, antes dessa revisão, o primeiro corte na taxa de juros brasileira já para o primeiro TRI de 2026. Tirando o 0,25 da conta, que agora é o que a gente acha que o Banco Central vai fazer, porque o mercado já está pedindo isso, e o mercado pedindo juros teoricamente mais baixo, ali um pouquinho menor, né, do que era a taxa de consenso final, é uma questão de ancoragem das expectativas, sim, uma melhora, digamos assim, não uma ancoragem, mas uma melhora, acho que é a expressão correta da gente tratar isso. O Banco Central tem espaço para pausar um pouco as altas e pensar nos riscos avaliando os dados correntes. Então, o Banco Central teria essa flexibilidade. A ata do Copom e também o comunicado que aconteceu na superquarta, junto com a decisão do Fed sobre juros, o Banco Central deixou as portas abertas para fazer qualquer movimentação, o 0,25 ou, de fato, encerrar o ciclo de altas da Selic. Mas alertou de forma bem expressiva, ou seja, um comunicado duro, uma ata ROCSH, né? A forma que foi tratado ali os alertas sobre a política monetária e todo o seu balanço de risco, a gente acredita que não ficou distante a possibilidade do 0,25, o que mostra a responsabilidade do Banco Central em relação à utilidade dessa ferramenta de política econômica para controle da inflação, mas, por outro lado, o Banco Central está olhando
para as expectativas. E as expectativas agora nos diz que os 14,75 é o ideal. Então a gente também não vai ficar longe do mercado, mesmo considerando que as condições ainda são de cautela, dá para fazer os 14,75 e avaliar como a inflação brasileira vai se comportar. E se os riscos se materializarem para frente, o Banco Central ainda tem essa chance, sem perder a sua confiança, a sua responsabilidade, juntamente ali com o mercado, com as suas expectativas, de fazer esse 0,25. Assim como as duas principais revisões do nosso cenário deste mês de maio, atividade e juros, mas mantivemos ali a inflação em 5,6 e o câmbio com 5,90. Mas, Ari, o câmbio está batendo R$ 5,64. Vocês ainda mantiveram alto? Sim, pessoal, porque nesse momento o alívio pode ser considerado pontual. Veja, passado esse período de 3 meses, se a guerra comercial se intensificar, lá fora o cenário vai ficar pior para nós. E a gente ainda tem muitos detalhes aqui no Brasil, nas questões fiscais principalmente, que é o principal vetor de volatilidade e que pode tirar esse otimismo de mercado depreciando o real. Então, para frente, a gente ainda vai ter que manter o dólar um pouquinho mais acima. Mas é claro que a gente está otimista, até mesmo com alguns componentes da inflação, com esse alívio cambial recente. Vamos esperar para ver como agora a economia responde, mas esperamos que em junho todas essas decisões que serão tomadas ajudarão a economia no sentido de alívio para os ativos de risco. Até o próximo Economês, que será em junho. Você tem todos os dias o Diário Econômico para acompanhar lá comigo no Spotify, no YouTube ou no Instagram, onde você preferir, acompanhando todas as notícias que nos ajudam a construir esse cenário que a gente debate aqui mensalmente. Vejo vocês no próximo Economês.